Aí, bonitinho. Compartilhar a tela com vocês. Pã. Beleza? Vamos escolher aqui um que nós estávamos falando, né? Vamos ver, pode ser esse. Estão vendo aí esse slide? Tá, Felipe? Que você não acha nada? Não vê nada? Felipe está de quarentena. Felipe não sai de casa. Mas ele tá bom. Eu pensei que ele estava com Covid, tá? Não. Eu preciso ver o tanto que ele tá. Vamos lá, gente. Então, vamos lá. Boa noite, então, para todos, né? Foi muito bom a aula semana passada. É bom estar com vocês, né? Vocês são uma turma boa, vocês estão sempre participando, então dá satisfação para a gente pegar e ficar debatendo e ter a discussão. E é logicamente que eu não acho ruim de jeito nenhum da participação de vocês, e acima de tudo, ninguém precisa pensar como eu, né? Já pensou se todo mundo fosse igual eu, que o mundo seria muito enjoado, né? Flamenguista, né? Todo Pois mundo. é, já pensou se não existisse Vasco, se não existisse Fluminense? O senhor sabe, né? Aqui em casa mesmo, então, a gente fica chato demais, não tem graça, nem tem que caçoar. Então, é, há diferenças, né? Há diferenças, há uma pluralidade religiosa muito grande, e qual o problema disso? Nenhum. Desde que haja respeito entre todas as partes, a gente tem que saber lidar com tudo essa situação, né? Então, é muito bom, e a ideia do ambiente aqui, da cátedra, né, da discussão religiosa, é justamente essa, como eu falei para vocês no primeiro dia de aula, é o debate, é a discussão, nós vamos conversar sobre religião aqui. Eu não vou estar, eu sou da igreja, gente, do pastor Nilson, né? Já pensou, se eu ficasse assim, só falando da minha igreja, da minha igreja, da minha igreja, né? Então, não estou falando. E nós estamos aqui debatendo sobre as religiões, que é o importante aqui para a gente, né? Então, semana passada, nós discutimos aí algumas funções da religião, falamos aí da etimologia da palavra religião, né, que está aí, uma amostra para vocês, que vem da palavra religar, reeleger. A palavra latina utilizada pelos romanos, que expressavam a ideia de unir, de atar novamente, como está escrito aí, né? A ideia de que o homem um dia pecou, né, e afastou-se do convívio, da comunhão com Deus, e a religião nasce, então, como uma busca é, do homem para ter o contato com um ser transcendental. E quando ele faz isso por meio de ritos, cerimônias, orações, sacrifícios e etc., nós temos aí aquilo que se convencionou chamar-se de religião, né? Então, religião, de acordo com a etimologia da palavra, é uma ligação entre aquilo que é humano e aquilo que é divino, né? Tá? Então, religião é uma religação ao divino, é ter fé em um ser superior. Deixa eu coloquei para gravar? Deixa eu ver. Está gravando, né? Ah, tá. Estou vendo. Olhei aqui. Então, religião, a ligação ao divino, é ter fé em um ser superior, né? Que envolve tanto o lado racional quanto o emocional das pessoas. E nós falamos na semana passada de várias das características da religião. Mas há um elemento, gente, primordial também das religiões, que é essencial ao discutir sobre religião. Semana passada nós falamos de ritos, de cerimônias,
nós falamos de doutrinas, né? E o elemento, um elemento muito importante dentro da religião é a questão da fé. Fé é uma crença. Fé é algo particular, inerente a qualquer ser religioso, tá? E é imprescindível dentro do mundo da religião. Fé é algo que não se pode tocar, que não se pode pegar, mas fé é aquilo que vai unir, que vai fortalecer o vínculo, né? Nós chamamos aqui de entidades divinas, com as entidades divinas e o homem de uma maneira geral. Fé é aquela coisa que eu não consigo ver, que eu não consigo pegar, mas é algo que me motiva a superar os obstáculos, como está escrito aí, né? A superar obstáculos, a superar os sofrimentos, a encontrar a felicidade e a realização espiritual, que são também objetivos da própria religião, né? Então, o ser humano, ele se sente, é uma criatura de Deus que se sente incapaz de superar as adversidades e os problemas do dia a dia sozinho. Então, por meio da fé, ele busca esse ser transcendental, esse ser superior, para auxiliá-lo no dia a dia a superar as agulhas da vida, os problemas da vida do dia a dia, né? E encontrar a felicidade, encontrar a salvação, enfim. Então, a religião tem este elemento primordial que é particular de cada um. A fé é inerente do próprio ser humano, mas é impossível eu medir a dimensão da fé, medir a própria, vamos dizer assim, a qualidade da fé, mensurar essa qualidade da fé, pois a fé é algo particular de cada um, né? Ela tem a sua característica própria de cada, no que diz respeito a cada indivíduo, tá? Nós falamos com vocês também que a religião ela possui um conjunto de crenças, de práticas, de doutrinas, de parâmetros morais e de respeito do que é certo e do que é errado, do que é lícito, do que é ilícito, né? Então, vejam, a religião, todas as religiões, elas nos dizem para nós o que é que nós temos que fazer ou não. Como é que nós devemos, quais devem ser as nossas atitudes para nós nos aproximarmos de Deus, tá? Então, todas as religiões têm um conjunto de regras que são baseados em padrões éticos, morais, tá? E essas regras, elas dizem o que é que o fiel deve fazer, ou o adepto de cada religião deve fazer. Esses conjuntos de práticas e doutrinas, né, eles são pertinentes a toda e qualquer religião. Todas, sem exceção, elas têm as suas próprias doutrinas e elas vão dizer o que tá aí, o que é bom, o que é ruim, o que pode, o que não pode fazer, o que é certo, o que é errado, o que é lícito, né? Lícito, usando a linguagem nossa e do nosso curso, lícito é aquilo que está de acordo com a lei de Deus, e aquilo que é ilícito. Então, este é um elemento fundamental na religião. Um outro ponto muito importante que falamos com vocês, é que há algumas religiões, tá? E a maioria delas, tá? Elas possuem um livro sagrado. Este livro sagrado, tá? Segundo a maioria dos crentes das religiões que têm um livro sagrado, afirmam que este livro contém a palavra de Deus, contém os desígnios de Deus para os fiéis, para a humanidade, para que as pessoas possam encontrar refrigério na alma, para que as pessoas possam encontrar salvação. Então, o livro, tá? É sagrado porque é oriundo de Deus, é a própria palavra de Deus, né? Então, é ali que encontra os desígnios de Deus, a fala de Deus aos homens, as profecias de Deus aos homens, milagres feitos
na vida de vários homens fiéis a determinadas religiões. Gente, isso a maioria das religiões do mundo que tem os seus livros sagrados, tá? Não aceitam deboche, não aceitam que você demonize, entre aspas, o livro sagrado de cada religião. Aqui hoje, nos nossos dias, nós observamos membros de várias religiões aí, às vezes, debochando da religião do outro, falando mal daquilo que está escrito no livro sagrado da religião do outro, e isso traz consequências danosas mesmos para, para, é, para as pessoas que fazem esse deboche de livros sagrados. Eu estou aqui agora me lembrando, há alguns anos atrás, menos de 10 anos atrás, aquele tabloide lá na França, né? Charlie Hebdo, isso, se eu não me engano, ele fez uma charge, ele debocha os aspectos políticos, religiosos e culturais de uma maneira geral, não somente da cultura francesa, mas de tudo. E eles fizeram uma charge debochando de Maomé e debochando do islamismo, com respeito ao Corão, né? Ele diz que na charge, que infelizmente essa era a charge, que Maomé sentiu uma dor de barriga muito grande, precisou ir no banheiro, foi fazer o 2, e chegou lá, ele não tinha com que limpar, né? E ele rasga o papel, ele rasga o Alcorão e limpa, né? E na charge mostra isso. Então, na prática, estava demonstrando sobre um deboche muito grande do livro sagrado. Isso não pode, isso não é bom, isso é errado, tá? Vamos ter atitudes assim, né? Nós, como pessoas, como cristãos, como membros de uma religião, não podemos, seja ele qual for, viu, gente? Seja qual for a religião, tem que haver o respeito. A gente tem que entender que as pessoas que adotam um livro sagrado, tá? O fazem porque creem que ali realmente é a palavra de Deus. Então, a gente não pode ficar debochando daquilo da fé, da fé de cada grupo religioso por causa disso, né? Além do mais, outra coisa que a gente pode destacar sobre os livros sagrados é que esses livros sagrados, né, eles também são chamados de escrituras, pois contém a palavra de Deus ali. Usando na Bíblia, a Bíblia é o livro sagrado dos cristãos. Nós temos a Torá, que é o livro sagrado dos judeus, e nós temos aí o Alcorão, livro sagrado dos islâmicos, né? Usando a linguagem cristã, que a Bíblia fala que toda a palavra é inspirada por Deus para ensinar, para redaguir e etc. Quando o autor do livro fala em inspiração, significa, a tradução, a etimologia da palavra, significa que toda a palavra de Deus foi soprada ao ouvido, ao pé do ouvido da pessoa, para que ele escrevesse a palavra de Deus. Então, o sentido religioso, então, a Bíblia, o Alcorão, a Torá, tem essa conotação de ser realmente a palavra de Deus aos homens. E daí a gente tem que respeitar isso daí, né? Outra coisa, muitas religiões,
elas pedem dos fiéis uma frequência semanal, um comprometimento, tá? Em um comprometimento. Isso é natural. Qualquer religião, ela algumas religiões, inclusive, exigem, vamos chamar assim, aquilo que nós chamamos de conversão religiosa. Você é membro de uma religião, aceita a fé de outra confissão religiosa, então você tem que se converter e aceitar aquilo que está estabelecido na doutrina da outra religião. Isso aí mudança de hábito, isso aí é comprometimento, você tem que se comprometer com a outra religião. Mesmo que não haja essa mudança, a pessoa que é membro de uma determinada religião deve ter comprometimento com esta religião. Comprometimento no sentido de seguir o que está escrito nas doutrinas religiosas, comprometimento no sentido de manter uma comunhão com os membros de uma da igreja ou da comunidade, comprometimento no sentido de respeitar os ritos, as crenças daquela religião, e comprometimento no que diz respeito à frequência, né, das igrejas. Tem pessoas que religião que exigem uma frequência quase que diária e permanente do religioso dentro de determinadas religiões. Isso é prática comum, gente. Isso não é privilégio de protestante, de evangélicos, de católicos, de budistas, hinduístas. Não. Qualquer religião, ela exige, ela diz para as pessoas que ela tem que frequentar uma igreja para que você seja considerado um membro, uma parte daquela igreja, tá? Bom, já falamos isso com vocês sobre a influência religiosa. Sua manifestação é um fato. O fato da religião é um fenômeno que pode ser representado de diversas oportunidades, diversas formas. Nós observamos aí a religião na questão do bem e do mal, na questão da vida e da morte, na saúde e na doença, nos medos e nos ritos, nas teologias e na relação com a economia, na política, na liberdade, na moral, na justiça. Em todos os campos nós vemos a influência na vida, né? Na vida diária nossa. Na vida e na morte, né? Essa é uma questão muito corriqueira no nosso dia a dia. E, às vezes, quando a pessoa está em vida, ela muitas vezes não se lembra nem da religião, muito menos, nem de Deus, e muito menos da religião. Na hora que está em vias da morte, né, aí recorre-se à influência religiosa. Alguns de vocês... hoje eu vi uma coisa assim que me chamou muita atenção no que diz a religião. Alguns de vocês devem ter assistido aí na televisão, na mídia, né, o cantor lá de Goiânia, o Cauã, saindo lá do hospital, né, ele recebeu alta depois de 15 dias, e aí eu vi uma entrevista dele, né, eu estava em casa, nós estamos em casa, né, eu trabalho em home office agora, e aí eu vendo a entrevista dele, e aí ele agradecendo, olha, gente, eu debochei. Esse negócio da Covid não é brincadeira mesmo, não é uma gripezinha, não. Eu quase morri, mas eu agradeço a todo mundo que orou por mim, que fez jejum, oração, essas coisas todas assim, né? Quando meu pulmão estava carregado com 75% lá de. Covid, aquele negócio todo, ele falando, né? Aí ele saiu e ele veio agradecer a Deus, né? Mas eu também via um vídeo que circulou assim que ele foi para a internet há uns 15 dias atrás, onde literalmente ele debocha do problema da Covid e estava aí debochando do Caiado, etc. E aí eu achei muito interessante. E agora ele saiu lá, ele saiu hoje falando, agradecendo as pessoas,
Ou seja, a influência da religião no nosso dia a dia, nas horas mais inusitadas da vida, é muito presente, né? No nosso dia a dia. E isso nós estamos falando desde o do nosso primeiro dia, né? Eu, por exemplo, é, eu tenho uma relação muito grande com Deus, principalmente em alguns momentos da vida. Por exemplo, aqui na economia, né? Professor, assim, que tem problema de financeiro, então depende muito da ajuda de Deus para sustentar a vida do professor, né? Então, aí a gente pega e ora a Deus e pede a Deus. Pastor Nilson sabe como é que funciona esse negócio, né? Pois é. Bom, já falamos, só brincadeira, tá, gente? Deixa eu ver aqui, vocês já estão brigando aí? Deixa eu ver se estão. Não. Ai, que beleza, ó. Mas pode falar. Cadê o Fred? É isso mesmo, né? Ah, bom. Vamos avante. Esse tabloide realmente é. Então, nós falamos aí com vocês, né, que a necessidade da religião é algo inerente ao próprio ser humano, faz parte da natureza humana, né? A dimensão religiosa do ser humano impulsiona ele a buscar definitivamente a realização plena e definitiva e alcançar a transcendência de seus diversos limites, né? Bom, falado isso, vamos falar rapidamente sobre um panorama, então, religioso, um panorama da religião no mundo na atualidade, né? Então, já falamos de várias características da religião e vamos traçar aí a configuração, vamos falar um pouquinho da religião no nosso mundo, no nosso dia a dia, né? Bom, alguns fatos interessantes sobre este panorama religioso nosso atual. Primeiro, como todos vocês sabem, nós tivemos uma expansão europeia pelos continentes ali no século XIII e XV, por ocasião do mercantilismo, né? E os europeus que eram cristãos ou católicos ou protestantes, eles então saíram procurando rotas comerciais para para negociar seus produtos e juntamente na procura dessas rotas comerciais acabaram descobrindo um novo continente, né? E que foram as Américas e descobriram outras rotas comerciais contornando ali a África e chegando na Ásia. E juntamente com essa busca, com esse objetivo, esses europeus que eram também cristãos, eles esparramaram, levaram a fé religiosa cristã pelo mundo todo. Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós temos 7 bilhões e meio de pessoas, né, 7 bilhões e 500 milhões de pessoas no mundo todo, dos quais das religiões é o cristianismo. Nós temos hoje no mundo mais ou menos 2 bilhões e 500 milhões de adeptos ao cristianismo, divididos entre três classes principais, que é o catolicismo ortodoxo grego, que é o catolicismo, que é o católico romano, e que é o protestante, e que cada um dentro dessas vertentes religiosas tem tem as suas divisões, tá? Então, a religião cristã se tornou a maior das religiões e está esparramada, está em todos os continentes no mundo nosso hoje, tá? E como nós falamos aí, levou também, isso gerou um impacto muito grande, porque levou a cultura do mundo ocidental a várias outras regiões inóspitas, né, e desconhecidas do mundo até então. Inóspitas porque o, o cristianismo chegou em outras religiões onde as pessoas viviam isoladas, né?
como foram, por exemplo, lá na Austrália, na região da Nova Zelândia, na Oceania, né, e ali na região das Filipinas. Bom, sobre o cristianismo hoje, ele ganhou um impulso muito grande lá a partir da Europa, mas hoje na Europa há um certo declínio da religião, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Sobretudo a religião cristã, tá? O cristianismo ali, ele anda sendo substituído por várias outras religiões, ou as pessoas têm desprezado a religião cristã. Então, ali na Europa, nós temos um grande contingente de pessoas, que se dizem não ateus, vamos dizer assim, mas sem religião, aquele que não tem uma religião. Então, tem uma quantidade muito grande de Chamar o pessoas jeito. hoje que não, não tem uma religião, tá? Isso é um fato curioso. Bom, o cristianismo é uma religião que por quase 2000 anos ela cresceu, tá? Ela cresceu e cresceu assustadoramente no mundo todo, tá? Ela cresceu ali, ela começou no Oriente Médio, foi crescendo, depois ela migrou ali para a Ásia Menor, cresceu muito, depois ela esparramou-se por todo o Império Romano, né? E então ela teve um crescimento vertiginoso nesses 2000 anos. Atualmente, que eu quero dizer assim, neste período, nesta idade contemporânea que vivemos, o cristianismo ele cresce muito, muito mesmo nos Estados Unidos. Ele cresceu muito nos Estados Unidos, na América Latina e na África, tá? Nessas três regiões aqui. Basicamente, inclusive, na América Latina, foi o local que mais cresceu. Aqui na América Latina, 95%, 95% são cristãos, entre protestantes e católicos. Os outros 5%, 5, talvez 7%, são de adeptos de outras religiões, ou aqueles que são chamados de ateus, que não têm nenhuma confissão religiosa, tá? Bom, o islamismo, tá? O islamismo é a religião hoje, agora, atualmente, que mais cresce no mundo todo, tá? O islamismo nasceu lá em 622 depois de Cristo, lá com Maomé em Meca, e teve o seu momento de perseguição, foi perseguido muito, duramente, inclusive, pelos cristãos, mas hoje o islamismo cresce assustadoramente também, ao invés do cristianismo. O islamismo hoje tem aproximadamente 2 bilhões e 100 milhões de pessoas espalhadas no mundo todo, como está escrito aí, tá? É a religião que mais cresce no mundo todo, e pelo ritmo de crescimento nos últimos 100 anos do islamismo, segundo estudiosos, dentro também dos próximos 100 anos, se continuar esse ritmo, o islamismo torna-se a religião com mais número de adeptos no mundo, tá? Bom, o islamismo se expande pelo Sudeste Asiático, pela Europa, tá? E nós temos ali o hinduísmo, o budismo e o shintoísmo como religiões, como as principais religiões lá no Extremo Oriente, né? Então, o hinduísmo é muito forte, o hinduísmo e o budismo é muito forte na Índia, em regiões do Paquistão, juntamente, no Paquistão também é muito forte a presença de islâmicos. O shintoísmo ali na região
ali no Japão e adjacências ali. Então, elas são as três principais religiões da Ásia, são as três religiões do Extremo Oriente, tá? O cristianismo, ele é dividido, só para nós contextualizarmos, né? O cristianismo é dividido, como nós já falamos, né? Em dois ramos principais, tá? Que é a Igreja Católica do Ocidente, que três ramos, né? Igreja Católica do Ocidente, Igreja Católica do Oriente e o protestantismo. Dentro do protestantismo, nós temos diversas divisões. Dentro dessas divisões, nós temos muitas denominações, e dessas divisões nós temos as vertentes pentecostais, que são as vertentes dentro do protestantismo que mais crescem no mundo todo, e as que mais crescem aqui na América Latina. Então, a vertente das igrejas pentecostais, como Congregação da Fé, Igreja do Evangelho Quadrangular, IURD, Igreja Universal do Reino de Deus, e Assembleias de Deus, são as que mais crescem em toda a América Latina, né? As nossas igrejas, né, as igrejas mais tradicionais, elas têm crescido menos, né, Pastor Nilson? As nossas igrejas têm crescido menos, né? Muitas vezes uma criticazinha aqui, tá? Muitas vezes nós nos fechamos muitos, né? Bom, mas essa é outra discussão. Depois a gente conversa sobre isso, né? E não crescem tanto. Bom. Léo, posso fazer uma pergunta? Sim, pode. Do 11 de setembro, a queda das duas torres lá nos Estados Unidos, o que mudou na religião dali para cá, do que você tem estudado? Eu sei que você é um estudioso, né, e é formado, né? O que você entende e consegue enxergar uma mudança na religião do 11 de setembro, da queda das duas torres? Na tese de mestrado que nós escrevemos, eu escrevi justamente sobre isso. Isso daí foi, foi até objeto de pesquisa minha, porque foi justamente por causa desse atentado terrorista do 11 de setembro que eu resolvi estudar um pouquinho o porquê disso ter acontecido, e aí nós escrevemos sobre um movimento que nós chamamos de um movimento que tem crescido muito nos nossos dias, que é chamado de fundamentalismo religioso. Então, a partir... É um movimento que começou lá no século no 19º, mais especificamente em 1910, quando alguns cristãos, né, preocupados com o ensino do evolucionismo nas escolas norte-americanas, eles reagiram, contra contra a este tipo de ensino, né, porque eles estavam criticando o criacionismo, e então esses cristãos, eles criaram um movimento chamado de Fundamentos, em 1910 e 1911. E nesse movimento, chamado de fundamentais, eles procuravam aquilo que eles chamam de retorno à fé cristãs originárias, né? Que é o ensino do criacionismo, que é a inerrância da Bíblia, a palavra literal
a Bíblia como palavra literal de Deus e etc. É, um movimento como uma reafirmação desses dogmas fundamentais. Este movimento, ele vai ter uma conotação radical, uma conotação extremamente radical, conservadora, dos princípios da própria fé cristã que acabam fomentando aí, que vai acabando fomentando aí um conflito com outras religiões esparramadas no mundo todo. Basicamente, com relação ao islamismo e ao judaísmo também, tá? E isso daí vai virando uma bola de neve, esse conflito todo, e o 11 de setembro nada mais é do que um conflito religioso. Aquilo ali foi uma simbologia de um conflito religioso que, na prática, nós tínhamos aí esse movimento fundamentalista que pregava essa discórdia. Então, de lá para cá, de 2001, se vocês observarem e lerem vários artigos religiosos, assuntos sobre religião, vocês vão observar aí que esses movimentos fundamentalistas estão muito presentes. E esses movimentos fundamentalistas, eles são presentes em qualquer religião. Ela não é somente um atributo, por exemplo, da religião islâmica, né? A religião islâmica faz uma propaganda, inclusive, a religião islâmica não, desculpa, há uma propaganda muito grande que os islâmicos, eles coadunam com esses movimentos fundamentalistas e acham que isso é correto e verdadeiro, enfim. Mas, na prática, esses movimentos fundamentalistas, eles são pertinentes a toda e qualquer religião. Se vocês olharem no nosso dia a dia, nós temos vários conflitos religiosos aí, esparramados no mundo todo, entre católicos e protestantes, entre entre cristãos e islâmicos, entre islâmicos e judeus. Tudo isso nós temos aí diversos grupos, tá? Diversos grupos que estão nessa discussão toda aí, nessa temática toda. Então, infelizmente, há um movimento extremamente radical, religioso, esparramado e sendo reafirmado no mundo todo, nos nossos dias. Isso aí a gente pode ver em vários atentados terroristas, né? Os islâmicos têm feito, não os islâmicos, tá? Porque senão generalizo muito, mas grupos minoritários islâmicos têm feito uma propaganda muito grande do terrorismo e praticado atos de terrorismo nos últimos anos. De 2001, a gente olha alguns desses atos terroristas aí, dos grupos islâmicos, mas nós temos atos terroristas aí de judeus ali na região do Oriente Médio, na fronteira, com relação a palestinos. E nós temos também aí os grupos religiosos cristãos que também provocam as outras religiões, estão sempre em conflito. Então, pastor Nils, infelizmente, a, os vários movimentos, desculpa, que aconteceram no século XIX, vários movimentos, né, religiosos, e ganharam forças no século XX, e chega aos nossos dias, no século XXI, nós temos aí vários movimentos fundamentalistas. Então, houve um crescimento do fundamentalismo religioso. Inclusive, nós vamos estudar algumas dessas características lá na segunda VA. Vai ser objeto de análise disso. E isso tem provocado muitos problemas, né? Nós temos aí, por exemplo, domingo passou uma propaganda, passou uma matéria no Fantástico de grupos de outras religiões, de pessoas perseguindo aí
o pessoal da religião do Candomblé, né? Mostrou lá pessoas entrando no terreiro, ah, mostrou lá pessoas jogando pedra, enfim. Então, nós temos muitos problemas com isso aqui no Brasil, apesar de sermos um país com ampla liberdade religiosa, né? Então, isso é um problema sério que tem que ser superado. Nós temos que buscar o diálogo interreligioso dentro das religiões para tentar superar isso. Nós temos que nós temos que é, respeitar a religião do outro, né? A religião do outro também é importante. Se pararmos para pensar, gente, os objetivos de todos os fiéis de cada religião é o mesmo. É buscar a paz, é buscar a salvação, é buscar solução para os seus problemas do dia a dia, é recorrer a Deus diante dos seus problemas, das mazelas da vida, pedir, agradecer, louvar a Deus. O homem sente necessidade. As religiões fazem isso. Ora, então nós não podemos demonizar, né, o outro, a religião do outro, do próximo, né? Se você tem a sua, essa é a melhor religião para você, para mim é a minha. Então, mas eu tenho que saber o meu limite, eu tenho que aprender a respeitar a religião do outro, né? Então vai muito por aí, pastor Nilson, na minha visão, da gente nessa discussão de religião. Tem que haver o respeito, tem que haver o respeito mútuo entre as pessoas aí, né? Porque senão esses movimentos aí vão ganhando cada dia que passa mais e mais força, né? Mas as lideranças fundamentalistas, elas não respeitam, não tem um debate, né? Então, de 2001 para cá, todas as denominações, né, têm sofrido com o com o fundamentalismo, que de 2001 para cá aumentou muito. Ou seja, a denominação batista, a qual nós fazemos parte, que veio da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, em 2002 a gente teve um racha. E o racha foi a eleição da nova diretoria com os membros fundamentalistas. Então, ou seja, acabou o diálogo, acabou o debate, e de 2001 para cá, então a gente vem estudando e acompanhando que não é só na denominação batista, é um âmbito geral. Então, tem o fundamentalista, ele tem causado aí muito transtorno ou É, problemas nas religiões. nossa, tá doido. Tem feito estragos, né? É, é, e aqui o pastor Nilson está falando da nossa denominação, então ela é muito fechada. A nossa denominação, que é mais conservadora e tradicional, dentro do protestantismo, é a religião que mais cresce dentro do Brasil. Mas nós somos membros dela, eu estou falando para todos vocês aqui, eu admito que ela é extremamente fechada e conservadora. É mais ou menos assim, quem tá dentro não sai, quem está de fora não entra. E, então, tem uma dificuldade muito grande. Então, para você fazer parte, ficar fazendo parte, ser bem ativo dentro de algumas religiões, você tem que fazer parte literalmente da família, entrando ali, casando e constituindo uma família e seguindo aqueles padrões bem estabelecidos, né? E aí é difícil, muitas vezes, da pessoa ter uma boa expressão de fé por causa desses movimentos fundamentalistas, que às vezes engolem essas pessoas, né? Isso é uma crítica que eu faço à minha denominação. Ela é muito fechada, né? A minha igreja, eu tive até uma discussão esses dias aqui, falei, gente, nós temos que ser mais abertos, nós temos que ter uma abertura, né? Para discussão. A gente tem que achar que todo mundo que não é da nossa igreja é o demônio.
tá? Estou usando essa metáfora assim, porque eu tenho um livro que chama O Outro é o Demônio. O que que diz? É sobre esses movimentos fundamentalistas. Nós temos uma mania muito ruim, feia, eu acho, de achar que a religião do outro é do demônio, é o demônio. Então, isso não é bom, isso não é legal, né? Ah, todo aquele que não é da minha religião não pode ser considerado é uma pessoa de fora. Né? Então, a gente vamos avante, vamos, então, discutindo esse semestre aí, e é por isso que a gente chama atenção para o debate, porque a gente precisa dialogar e a gente precisa tentar resolver esta questão aí, né? É, e isso, o diálogo é necessário para que eu possa ter o conhecimento da religião do outro e que eu possa, acima de tudo, respeitar a religião do outro e o posicionamento do outro, né? A gente ser radical, gente, você ser conservador, num certo sentido, é até bom, e sabendo modificar o seu conservadorismo na hora que é necessário. Mas você ser radical demais é um problema sério, né? É um problema sério. Pastor Nilson, eu sei que sofre muito, porque às vezes ele tem uma mente é, mais aberta do que muitos membros da nossa igreja, Fundamentalista. né? Fundamentalista. Não, não é fundamentalista. É fundamentalista no sentido de ser, por Eu, exemplo, fluminense, né? Mas, né? Mas a gente sabe que sofre. Mas não vou falar da gente, não, né? Bom, gente, outra coisa. Vamos falar aqui do sistema religioso nosso aqui, né? Todas as religiões, tá? Elas têm algumas características que são peculiares. Por exemplo, as religiões têm um caráter público, né? Apesar de algumas religiões serem bem fechadas, elas estão no meio público e elas fazem apelo ao meio público, tá? Então, ela tem esse caráter público. Elas não são, apesar de na história terem, de algumas denominações terem religiões fechadas, né, no seu mundinho, a maioria das religiões, elas têm o caráter público. Se vocês observarem no dia a dia, as religiões fazem apelos a conversões, elas fazem pregações, elas fazem homilias. Então, ela chama a atenção de um público, tá? Ela não é feito, religião não é feito às escondidas, ela tem esse caráter público. Outra coisa no mundo das religiões é que as religiões têm uma hierarquia clerical, tá? Os clérigos são quem? São aqueles que detêm o controle das religiões, que detêm o poder das religiões, que têm o poder de mando das religiões, tá? Então, se vocês observarem bem, existe uma hierarquia nas religiões, né? Então, nós temos os diáconos, vamos pensar aí, diáconos, na Igreja Católica, diáconos, nós temos os padres, depois nós temos os bispos, depois nós temos subiu. Arcebispos. Hã? Arcebispos. Tem os arcebispos, tem o outro nome. Oh, meu Deus. Cardeal. Os cardeais, Cardeais, né? E papas. Os cardeais e os papas, né? Você vai na igreja protestante, você vai na igreja evangélica, ali tem os diáconos, diaconisa, depois nós temos ali nós temos aí alguns membros de organizações, depois nós temos ali um pastor, dependendo da organização religiosa, tem um pastor-chefe, um pastor maior, que geralmente está ligado de alguma maneira ou de outra, com a fundação daquela religião. Às vezes
está submetido também a uma convenção nacional e até convenção mundial. Então, todas as religiões, tá? Isso no hinduísmo, isso é no islamismo, então tem suas hierarquias clericais. Então, toda religião tem uma estrutura de poder, tá, gente? Apesar de lá na religião falar que nas religiões muitas falam que isso não existe, na prática a gente vê que isso é algo característico, tá? Já falamos de reuniões regulares, né? Todos têm seus cultos, missas, cerimônias, e elas são regulares. É culto de batismo, pregação, missas, eucaristias, não interessa, é o nome que a gente dá. Todas, é algo que é prático, pertinente a qualquer sistema religioso. Sim. Na ciência da religião, a Congregação Cristã do Brasil, lá não é pastor, lá é ancião. E no Testemunho de Jeová também não é pastor. Como é que a ciência da religião ela trabalha essas duas denominações? Simplesmente como não vem com muita diferença a nomenclatura do nome, se é ancião, se é pastor, se é presbítero ou se é padre, tá? Ou se é um bispo. Não faz a diferença. Todos eles é o líder, o líder político, no caso, político temporal, tá? Político porque ele detém o poder, tá? Temporal, porque no tempo, no espaço, religioso, ou seja ancião, seja pastor, seja presbítero, seja seja o padre, ele é visto como aquele que tem o poder, é visto como aquele que é o líder da igreja, da denominação, tá? Então, isso dentro do mundo das ciências da religião, tá? É lógico que tem algumas diferenças, a gente sabe disso aí, no que diz respeito à doutrina, né? Tem uns que é pastor aquele que cuida de ovelha, e às vezes o pastor não cuida de ninguém, né, pastor? Não estou falando do senhor, estou falando do outro que está aí, ou ele se cuida, né? Pastor é aquele que cuida das ovelhas, né? O ancião é aquele que tem mais idade e que cuida das mais experiência, né? O padre é aquele que é o chefe da igreja, que é o pater. Enfim, tem essas conotações da doutrina que a gente não discute aqui. Mas dentro do mundo da religião, quem está na frente é aquele que tem o poder da igreja. É o líder da igreja, ponto. Né? E muitas vezes aquilo que ele fala, olha só, já vou adiantando aqui, muitas vezes aquilo que ele fala é a regra, é a lei. Tem muita denominação aí, quem ouça discordar daquilo que o pastor ou alguém fala, ou o líder religioso que está na frente da igreja. Quem ouça discordou, é problema na certa, né? Então, ele é visto como esse líder mesmo aí da igreja. Sim. Léo, eu fiz a pergunta errada, perdão. Eu fiz a pergunta errada, perdão. Na ciência da religião, a Congregação Cristã do Brasil e as Testemunhas de Jeová, elas são religião ou seitas? Eu entendi. Ele quer te complicar, viu? Ele tá querendo botar a lenha na fogueira. Deixa eu ver o Fred aqui. Cadê? Fred. Não, é pergunta. Fred não está aqui, deixa eu ver. Não é lenha na fogueira, não. Pois. Segundo, existem várias correntes sobre isso daí, mas é o seguinte, segundo a maioria de alguns estudiosos da ciência da religião, olha o que eu estou falando, da ciência da religião, tá? A Igreja Congregação
da fé... Saída pela diagonal, né? Não, a Congregação da Fé é a primeira igreja evangélica do Brasil, né? Ela é uma igreja de missão. Ela nasceu em 1910, lá no estado de São Paulo, por Francesco Francesconi. Então, você está falando da Congregação Cristã da Fé, não é, pastor Nilson? Não, do Brasil. A Igreja do Véu. A Igreja do Véu. Olha, elas se encaixariam muito na configuração daquilo que o senhor está vendo aí embaixo, né? A Igreja do Véu, o Tabernáculo da Fé, ou igrejas Testemunhas de Jeová, ou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, elas se encaixariam naquilo que a gente chama de seita, tá? Seitas para protestantes, seitas dentro da igreja, seitas, pois são denominadas de segmento minoritário dentro das religiões, dentro do universo de determinadas vertentes religiosas. Então, essas religiões, elas são vistas como seitas, mas não no sentido pejorativo, tá, gente? Não no sentido pejorativo, no sentido da própria palavra. Então, é visto, sim, eles são igrejas chamadas, se encaixam dentro daquilo que chamamos de para protestantes, que saíram de dentro da igreja, de dentro da vertente protestante. Todas elas têm uma vertente do protestantismo, seja a Testemunha de Jeová, seja a do Adventista do Sétimo Dia, seja a Igreja dos Mórmons, Tabernáculo da Fé e outras tantas, tá? Depois a gente discute isso mais para frente, mas elas se encaixam muito mais nessa categoria de seita do mundo da religião, porque todas elas romperam com o status quo de cada determinada religião. O senhor é batista, por exemplo, o adventismo do sétimo dia, ele nasce dentro de uma igreja batista. Então, dentro das igrejas batistas, houve um rompimento, e aí e aí surgiu a igreja batista. Então, ela se encaixa nessa categoria de seita. Mas eu já vou adiantando, nada no sentido pejorativo, tá? Olha, a minha pergunta é, se elas são consideradas como seitas, a minha pergunta vai, elas têm os mesmos direitos das religiões perante a lei, ou perante as denominações, perante Sim. a lei do país? Sim, mesma coisa. A mesma coisa. Dentro do mundo das religiões tem a mesma coisa. A minha pergunta foi nesse sentido. E isso, sim, ela tem a mesma... tem que ser garantida do mesmo jeito, tal qual como qualquer outra religião. Tá? Entendido. Vamos lá. Estabelecimento entre limites entre sacro e profano, ou seja, toda igreja, toda religião trabalha com essa ideia de sagrado e profano, né? Do que pode, o que não pode fazer, do que é pecado, o que não é, o que é santo, o que não é santo, né? Toda a religião, ela trabalha isso, tá? Sem exceção, beleza? Outra característica do sistema religioso, há uma sacralização de determinados locais, de locais religiosos, que se dá pela veneração, por várias situações, né? Então, se vocês prestarem atenção direitinho, qualquer religião, ela tem os seus cantos, ela tem os seus locais que são sagrados. Vamos pensar, por exemplo, o catolicismo. O catolicismo tem lá em Roma, o Vaticano, tem a Santa Sé. Santa Sé é um local sagrado. O local mais sagrado também para os cristãos, tá? O local mais sagrado para os cristãos é ali em Jerusalém, tá? A Igreja da Natividade, segundo a tradição, é o local onde Jesus foi enterrado e ele foi ressuscitado, e ele ressuscitou. É um local considerado sagrado para católicos e para protestantes também.
Fátima, outro local sagrado. É, nós temos vários. Meca, não, Meca é considerado o local mais sagrado pela religião islâmica. O Muro das Lamentações, o Muro das Lamentações para os judeus. Então, toda religião ela tem o seu local sagrado, tá? E as igrejas é um local sagrado, é um local de culto, é um local sagrado. Vejam, se houver uma profanação de um templo religioso, seja qual for, isso é outro problema seríssimo. Templo religioso é a casa de Deus, é o local de moradia de Deus. Isso é o que dizem as religiões. Então, ali é um local sagrado, não pode haver profanação, não deve haver falta de respeito ali. Então, as pessoas têm que se comportarem, manterem uma determinada ordem, né, dentro das igrejas. Então, qualquer igreja, qualquer denominação, qualquer religião tem o seu local sagrado. Escrituras sagradas ou tradições orais, né? Nós já falamos aí das escrituras sagradas. A maioria das religiões tem suas escrituras sagradas, mas também tem várias tradições orais, né? Que essas tradições orais, para muitas religiões, elas são importantes, pois algumas dessas tradições orais, elas estão ligadas, inclusive, com o nascimento da própria igreja. E elas são, assim, para justificar a própria origem de cada igreja. Né? Então, quando se fala do nascimento do cristianismo, quando se fala do nascimento do protestantismo em tal localidade, em determinada situação, e as igrejas dando ênfase nessa tradição oral, então acaba se tornando algo pertinente, algo importante. Então, as igrejas, as religiões, elas têm a sua tradição oral, além das suas próprias escrituras sagradas, tá? Todo o sistema religioso trabalha com a ideia de sacrifício, tem suas festas específicas, tem seus serviços funerários e tem seus serviços matrimoniais, né? Jejum, oração, sacrifícios de animais, né? Festas como festas da Páscoa, festa do Tabernáculo, festa do Yom Kippur, né? São festas religiosas. Serviços funerários, né? Serviços fúnebres, né? De enterrar os seus mortos, tá? Um culto, uma missa, para encomendar os serviços fúnebres a Deus, do morto, o matrimônio, e etc, e etc, e etc. Né? Meditação, arte, calendários religiosos, e etc. Um sistema de crença no sobrenatural, geralmente explicando a vida após a morte ou a origem do próprio universo, né? E nós temos... Sim. Essa questão do calendário religioso, ele até acaba interferindo no nosso calendário civil mesmo, né? Literalmente. Boa lembrança disso. O nosso próprio calendário, aliás, o nosso calendário, né? O nosso calendário, que é o calendário juliano, é um calendário solar. Ele era baseado no calendário, a adoração ao Deus Sol, que os romanos adoravam. Mas no nosso calendário, tá? No nosso calendário nós temos datas específicas aí, que são datas pertinentes relacionadas com o sistema religioso. Por exemplo, dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, a Páscoa, né, para os cristãos aqui, relacionados com a ressurreição de Cristo. Então, o período pascal, que é relacionado com a morte e ressurreição de Cristo todo, nascimento de Jesus, dia 25 de dezembro, enfim. Então, nós temos aí o nosso calendário,
ele é feito em cima de festas tradicionais religiosas. No nosso calendário, por exemplo, nós temos festas aí que está relacionado com a época da colheita, e nesta época da colheita se fazia festas à adoração a determinados deuses. Os judeus faziam muito isso, e nós cristãos assimilamos várias dessas datas aí, em que tem deuses específicos relacionados com a colheita. Então, boa lembrança. Então, vejam bem, gente, nós temos aí um conjunto muito grande que trata da religião, do sistema religioso. Nós estamos caracterizando a religião aqui com vocês, né? Então, na próxima semana, nós vamos falar aí com vocês dos tipos de religiões que nós temos. Nós podemos caracterizar religiões de muitas maneiras. Nós temos muitas religiões, né? Essa figurinha, nós temos um padre católico, um rabino, que é judeu, nós temos um muçulmano, nós temos um Hare Krishna, uma mãe de santo, um índio aí e um pastor protestante, né? Então, nós podemos caracterizar a religião como politeístas, como monoteístas, como panteístas, como ateístas, tá? Então, nós podemos discutir isso daí, nós vamos fazer isso na próxima aula. Sim, pastor Nilson. É o pastor Felipe, está aí nessa foto. Pastor ele é assim bonitinho desse jeito, é de domingo, é? Que chique. Pois é, gente. Tá ótimo. Olha, já está avançando a hora já, e já está tarde, né? E o pessoal já está chamando a atenção da gente. Vamos te pagar hora extra. Vamos te pagar hora extra. Não, eu fico aqui até mais tarde, não tem importância não, mas eu estou gravando aqui, está gravado, e aí a gente continua a discussão semana que vem. Com exceção agora do pastor Nilson. Tem alguma pergunta? Porque já perguntou demais hoje, né? Fred, cadê você, Fred? Ei, foi dormir, ó. Cadê o Fred? Rio, 10h05, Rosa Vasconcelos, tudo tranquilo? Juliana, cadê o Fred? Fred, vou fazer chamada. Fred, nem uma perguntinha, Fred? Não pergunta, né? Pode colocar aí, eu vou dar boa noite para vocês, então, aí vocês vão dando boa noite, que é a chamadinha, isso aqui tá gravado, tá, gente? Então, a gente vai discutindo semana que vem esse restante aí sobre religião, e depois nós vamos entrar no catolicismo, que é a religião, a primeira religião monoteísta, tá? E aí nós vamos, a principal, aí nós vamos fazer essa discussão. Ok, gente? Então, boa noite, então, para todos. Boa noite. Boa noite, professor. Ana, Maricélia, Denise, Juliana 1, Juliana 2, a Caroline, quem mais está aqui, né? O Fred está aqui, Felipe também está, a Ana, né? Tem duas Juliana, aí. O Felipe, Giovana, tudo bem, Giovana? O Igor, Josafá. Olha o tanto de nome aqui que tem nome de cristãos aqui, né? A Juliana, as duas Juliana, calendário Juliana. A Ana Carolina, que falou aqui agora, né? Ana, mãe de quem, pastor? Ana, é o nome da mãe de? Do Samuel? Não. Profeta Samuel, rapaz. Ana foi Maria. Mãe de Maria. Ana foi mãe do profeta Samuel. Sou Ana. Juliana. Eu não sabia disso aí, então, Juliana. Júlia mais Ana. Parabéns. Gostei. A Maricélia também. Aqui nós temos outro nome aqui. Gente, boa noite, então, para todos vocês, tá? Boa noite, Até professor. semana que vem, então. Tá beleza? Vou só interromper essa danadinha da gravação aqui. Tá lá, viu, Maricélia? Disponível.